Capacitação NR35, trabalho em altura. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Sistema de proteção contra quedas. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando além dos riscos que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. A seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a utilização de sistema de proteção coletivo contra quedas, SPCQ, sistema de proteção individual contra quedas, SPIQ, nas seguintes situações: na impossibilidade da adoção do SPCQ, sempre que o SPCQ não ofereça completa proteção contra os riscos de queda, para atender situações de emergência. O SPCQ deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. O SPIQ pode ser de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas. O SPIQ é constituído dos seguintes elementos: sistema de ancoragem, elemento de ligação, equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual devem ser certificados, adequados para a utilização pretendida, utilizados considerando os limites de uso, ajustados ao peso e à altura do trabalhador. O fabricante ou fornecedor de EPI deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total aplicada ao sistema, trabalhador e equipamentos, e os demais aspectos previstos no item 35.1.11. Na aquisição, periodicamente deve ser efetuadas inspeções do SPIQ, recusando-se os elementos que apresentem defeitos ou deformações. Antes do início dos trabalhos, deve ser efetuada a inspeção rotineira de todos os elementos do SPIQ. Deve-se registrar os resultados das inspeções na aquisição, periódicas e rotineiras quando os elementos do SPIQ forem recusados. Os elementos do SPIQ que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, em normas internacionais, de acordo com as recomendações do fabricante. O SPIQ deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja no máximo de 6 kN, quando de uma eventual queda. Os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimentação devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas. Havendo possibilidade de ocorrência de queda com diferença de nível, em conformidade com a análise de risco, o sistema deve ser dimensionado como de retenção de queda. No SPIQ de retenção de queda e no sistema de acesso por cordas, o equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo paraquedista. O cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para retenção de queda indicado pelo fabricante. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda deslizante guiado deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilidade do trava-quedas deslizante guiado com a linha de vida vertical, ao comprimento máximo dos extensores. A análise de risco prevista nesta norma deve considerar para o SPIQ minimamente os seguintes aspectos:
que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Distância de queda livre. O fator de queda. A utilização de um elemento de ligação que garanta o impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda. A zona livre de queda. Compatibilidade entre elementos do ESP e IQ. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para retenção de quedas do equipamento de proteção individual, de modo a restringir a distância de queda livre, de forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante e considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado, conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, com nós ou laços.